Bom, quanto tempo demora para fazer um desenho realista? Tem muita gente que tem essa mesma curiosidade e nesse vídeo aqui eu quero falar sobre isso. E antes de tudo, para você não perder conteúdo nenhum que vai vir aqui para o canal, é muito importante você se inscrever e ativar as notificações, porque é só fazendo isso que o YouTube te avisa sempre que vem os vídeos aqui para o canal. Bom, então entrando aqui no assunto do vídeo, eu estou com esse desenho do personagem de Rum que eu fiz, é um dos mais recentes, e daqui a pouco nesse vídeo eu vou te falar o tempo que eu levei nele, eu vou te falar algumas características sobre o tempo para fazer um desenho assim. E aí quem está começando, quem está vindo para esse mundo do desenho realista, assim como eu também quando vim, cometi esse mesmo erro porque eu não tinha muito noção, né, do tempo que levava para fazer um desenho assim. Então eu fazia outros desenhos muito mais rápidos, né, outros estilos de desenhos mais rápidos, mas o desenho realista, ele não é feito, né, como muitos que estão iniciando pensam que consegue fazer um desenho completo, cheio desses detalhes em 30 minutos, em 1 hora, 2 horas. E é um dos grandes erros, né, que eu cometia, que as pessoas que ainda não entenderam acabam cometendo esse erro também. Porque ela vai querer fazer um desenho bem realista para deixar ele idêntico à foto, só que ela acaba fazendo rápido, né? Eu lembro que eu pegava ali o papel para desenhar, eu fazia bem rapidinho, tipo menos de 1 hora, e passava, fazia o sombreamento, mesmo já tendo visto outros desenhistas aplicando aquela técnica. Na minha mente era rápido, então eu fazia super rápido e não ficava legal. E aí eu lembro que quando começou a mudar isso, eu comecei a perceber que levava assim mais horas para fazer um desenho realista, foi quando eu vi o grande desenhista, o grande mestre Nelvis, né, que eu já acompanhava o trabalho dele, e eu vi naquele dia uma entrevista que ele falava as horas que ele tinha levado nos desenhos que ele fazia. 30 horas, 40 horas, 50 horas, né, dependendo do trabalho, sempre nessa média de bastante horas dedicando a um único desenho. E eu lembro que eu falei, como assim tudo isso? Né? Eu fiquei abismado, eu falei, por que tanto tempo assim? E na verdade os detalhes que eu queria fazer super rápido, ele não fazia rápido, ele curtia cada pedacinho do desenho, cada detalhe, né? Jamais vai terminar um desenho, por exemplo, de um retrato completo em um único dia. Dá para terminar? Dá para terminar, dependendo dos detalhes, do tempo que vai levar, dá para estender ele desenhando no mesmo dia. Só que normalmente não é assim, né? Normalmente é desenhado um pouco hoje, um pouco amanhã, né? E ao longo de alguns dias, quando totaliza várias horas, um desenho assim é concluído. E isso foi justamente na mesma época, né, que desenvolveu em mim uma deficiência visual, que eu já falei em outros vídeos aqui. E o que aconteceu? Eu comecei a passar mais tempo desenhando, né? Usando ali o desenho, começa a terapia mesmo, de ficar curtindo cada pedacinho do desenho, né? E foi na mesma época que eu percebi que o desenho realista ele levava mais tempo para realmente você fazer bem feito os detalhes. E isso foi aprimorando também a minha técnica. Eu parei de fazer rápido do jeito que eu fazia, eu comecei a estender mais, né? Aprimorando a técnica, estendendo mais. Então cada dia eu desenhava um pouquinho, né? Guardava o desenho, outro dia eu ia completando ele, até que ao longo de alguns dias eu terminava, né? Não que eu ficava contando as horas, mas sim, levava em média 15 horas, 20 horas para terminar, né, cada desenho. Daí eu fui entendendo, né, conseguindo ter o resultado melhor no desenho, entendendo como que era o desenho realista de fato, como que era feito, quantas horas levava. Então não dá para fazer um desenho completo em muito pouco tempo, né? A não ser que você adapte a técnica e não faça talvez todos os detalhes que você queira fazer, né, que vai trabalhar muito melhor também a tua percepção, e daí você pode fazer em menos tempo. Só que também é importante eu falar uma coisa, né, que eu sinto dizer para você que está vendo esse vídeo, que não é também só sobre demorar muito no desenho, né? Eu lembro que eu passei por essas fases, né, por todas essas fases que eu também comecei a demorar muito, né, no início. Eu comecei a melhorar a técnica do meu desenho, mas ainda não estava legal, eu ainda estava errando bastante coisas. Então acaba, eu não sei se eu posso chamar de perda de tempo, mas dependendo do caso vai sim ser uma perda de tempo. No meu caso eu estava errando bastante coisa e que eu não percebia esses erros, tá? Presta atenção porque eu não percebia quando eu estava passando, que são vários errinhos que hoje, tá? Ao longo desses 10 anos que eu tenho contato com o desenho, eu percebo esses erros, né? Em tudo, em tonalidade,
em proporção, em várias coisinhas que eu estava errando, né, mesmo demorando bastante, curtindo, né, cada parte do desenho, estava aprimorando algumas coisas, mas outras, né, outros erros eu acabava perdendo tempo, porque a gente fica tanto tempo em um desenho cometendo vários erros, a gente acaba que não evolui o desenho. Tanto que muito da evolução veio nos últimos anos, que eu comecei a entender muito melhor, a masterizar toda a técnica. Então é por isso que é interessante você, né, que acompanha aqui o canal, que é inscrito, o que eu trago no canal? Muita coisa, né, muitos erros que acontecia comigo. E para você que de repente está começando, você vai cada vez encurtando, né, subindo a escadinha e encurtando vários erros que eu cometia. Então é só para a gente entender que sim, o desenho realista, para a gente fazer um desenho realista, né, que fique realmente idêntico à foto, com riqueza de detalhes, a gente vai levar mais tempo. Só que quanto mais você evita errinhos, né, erros que outra pessoa já passou, está te mostrando, mais rápido vai ser a sua evolução. Porque ficar desenhando, demorando muito no desenho, cometendo um monte de erros, né, meio que no automático, no ponto cego, é bom por um lado, aprimora um pouco da técnica, mas é ruim por outro, porque erros, coisas que você não está percebendo, você vai repetindo. E vai demorando muito em cada desenho, porque ele é demorado. E é por isso que muita gente acaba não evoluindo, simplesmente porque não percebe, não tem essa percepção do erro, de poder ir melhor no próximo desenho, depois perceber mais um erro e ir melhorando cada vez mais. Então o intuito aqui do canal é justamente isso, trazer esses erros para encurtar um pouco esse caminho para você que está entrando nesse mundo do desenho realista. E é claro que quem quer se aprofundar muito mais e ter conhecimento no realismo, a gente tem o nosso curso, porque lá tem uma didática, tem uma estrutura completamente diferente aqui do canal. Claro que você aprende muito aqui, mas lá é uma estrutura diferente, né? Você vai seguindo um passo a passo. Então, o conhecimento é outro, o refinamento é outro, a evolução é outra. E, consequentemente, o tempo para você chegar no resultado também é outro, é bem mais curto. E se você quiser conhecer mais sobre o curso, vai ter um link aqui na descrição. E daí voltando aqui, e um dos últimos desenhos que eu fiz, que foi o do personagem Ji-Hoon, da série Round 6. Bom, como foi a experiência com esse desenho? Ele foi feito no tamanho A4, tá? Um tamanho de papel desses de impressoras mais comuns, né? Esse tamanho da folha de sulfite, tamanho A4, que a gente está mais acostumado. Foi feito num papel próprio para desenho, tá? O papel lana Bristol. E aí sobre o tempo que eu demorei para fazer esse desenho, tá? Eu levei em média, e eu não costumo contar o tempo, tá? Eu não fico contando quantas horas eu estou desenhando. Então, tirando aqui uma média desse, eu demorei em média 15 dias. 15 dias, mas pelo tempo que eu desenhava, né? Uma hora e meia por dia, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Então, eu cheguei em uma média de 20 horas fazendo esse desenho, tá? Inclusive aqui no canal tem uma aula prática, tá? Que eu mostro uma parte dessa textura na pele, né? Como que foi feito esses detalhes. Eu explico um pouco desse conceito para você que quer aprender a fazer. E aí lembrando que existe sim outras formas da gente fazer um desenho realista, tá? Um desenho assim. Tem outras formas que talvez vai levar menos tempo, como eu já comentei aqui. Inclusive eu já usei, tá? Formas adaptadas dessa técnica que eu uso. Eu já usei forma adaptada para fazer um pouquinho mais rápido um desenho, só que tendo em mente que eu não vou caprichar, fazer do jeitinho que eu planejei, fazer do jeitinho que eu queria os detalhes. Eu não vou me aprofundar para aguçar muito mais a minha percepção. Eu já entro no desenho sabendo disso, quando eu vou fazer um desenho um pouco mais rápido, tá? Não vou fazer os detalhes do jeito que eu queria, eu não vou talvez fazer todos, eu vou dar uma característica no desenho para ele ficar bonito, sem precisar levar tanto tempo. É uma opção. Eu, Henrique, prefiro sempre estar na outra opção, que é levar tempo, tá? Porque isso aprimora muito mais a minha percepção, a minha técnica. Então, se eu ficar sempre fazendo uma forma simplificada, né, encurtando o tempo e deixando detalhes na mesa, né, deixando de fazer certos detalhes, vai acabar que eu não vou estar me desafiando como eu queria em cada desenho, como eu deveria, né? Consequentemente, acaba que a gente vai perdendo um pouquinho essa evolução. E daí o interessante para você que pensa igual eu penso, né, para você que quer um conhecimento mais profundo, quer chegar em um desenho cada vez mais realista, é interessante essa forma de fazer, né, esse
tempo que você vai levar a mais. Por quê? Porque vai sendo, como é que eu posso explicar? Quase que sem fim. Quando você tiver nessa onda de fazer, né, um desenho atrás do outro e demorando, aguçando a sua percepção, tá? Fazendo todos os detalhes que você quer fazer do desenho, você vai perceber uma coisa, é quase que com um desenho sem fim, né? Você dá um basta, né? Tá fazendo aqui um desenho, você vai chegar em um limite, que você fala, pô, tem que terminar esse desenho, né? Porque se você ficar aí também o tempo todo obcecado, você sempre vai achar detalhes para fazer, né? Cada dia, quando você guarda o desenho hoje, amanhã você vê um monte de coisa que hoje você não estava prestando atenção. E aí você quer colocar no desenho. E aí depois você vê mais coisa. Então chega uma hora que o desenho já está muito bom, bem realista, e é melhor você dar um basta, né? Você não vai ficar o tempo todo, senão quase que não tem fim o desenho. Então é um basta que você dá naquele desenho, termina aquele e começa outro. Só que é como se você estivesse continuando aquele mesmo desenho. Você parou porque tinha que parar, já está muito bom, mas aí você começa o próximo sempre buscando de novo esse desafio de fazer todos os detalhes que você vê, de melhorar a sua percepção, e daí você chega de novo em um limite, né? Tá muito bom, chega, né? Posso continuar fazendo, mas calma, vamos para o próximo, porque aí você vai sempre evoluindo a cada novo desenho, parando eles quando eles já estão bem legais, né? Para você também não ir para um perfeccionismo exagerado. E é o que funcionou para mim, tá? O que funcionou mais para mim na minha experiência é o que eu trago para você, que eu tenho certeza que vai fazer sentido e vai te trazer bastante evolução. Bom, então espero que tenha esclarecido um pouco para você o tema desse vídeo, né? As horas levadas para fazer um desenho assim, com esses detalhes. E se você tiver alguma dúvida ainda que eu não comentei aqui sobre as horas levadas, né, nesse sentido também do tempo que a gente leva em um desenho realista, é só deixar nos comentários, ok? Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para o YouTube poder te avisar sobre os próximos vídeos que vão vir aqui no canal, ok? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.